Fico muito feliz de nós darmos início a esse momento de reflexão, mas à luz daquilo que a Ruth estava nos trazendo, a Virgem Santíssima, ela de fato, como esposa do Espírito Santo, ela nos dá uma graça muito especial. Um grande santo da igreja, São Luís Maria Grimond de Montfort, ele diz exatamente isso: aonde o Espírito Santo encontra Maria, ele vem com mais força. Porque ele se encontra com aquela que ele desposou. E quando ele encontra numa alma a presença da Virgem Maria, ele se dá por inteiro. Porque ele inteiro esteve na alma da Santíssima Virgem. Dá um Lá maior, maestro, por favor, para que a gente possa mais uma vez fazer essa oração de forma cantada, pedindo que de fato o Espírito Santo venha sobre o nosso coração. Tome cuidado, porque por conta da nossa natureza humana, por conta da nossa fragilidade, do nosso pecado, de vez em quando o maligno vem soprando no seu ouvido assim: você não é digno, você não merece, você não pode receber o Espírito Santo. É mentira. É mentira porque ele é mentiroso. Porque o Espírito Santo é dado a todo aquele que pede. E se de alguma forma, por algum motivo, você pecou, você errou, você esteve longe de Deus, a partir do momento em que você pede para que o Espírito Santo venha ao teu coração, a misericórdia, o perdão, ele entra no seu coração, porque a palavra de Deus diz no Evangelho de São João que o Espírito nos convence sobre o nosso pecado e nos faz converter. A nossa vida muda. Por isso vamos pedir isso. Feche seus olhos por um instante e peça que o Espírito Santo venha poderosamente sobre o teu coração, para que a graça dele possa preparar tudo o que ele tem para nós nessa tarde de hoje. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos força, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem, ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar. E não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Mais uma vez pedimos: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Cante: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde
por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no meio de nós. Espírito Santo de Deus, repousa sobre nós. Espírito Santo de Deus, enche os nossos corações de paz, santidade, alegria. Enche os nossos corações de esperança, ó Santo Espírito, derrama sobre nós a misericórdia do Pai. A palavra do Senhor para nós nessa tarde, João, no capítulo 3, no versículo 31, a partir do versículo 31, João 3, 31. João, capítulo 3, versículo 31. A palavra nos diz: aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala as coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Vamos repetir juntos esse último versículo. Diga comigo: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Boa tarde. Mais uma vez é uma alegria sempre estar aqui com vocês, nesse grupo cheio do Espírito Santo. E que agora, pode ter certeza, vai ser cada vez mais cheio do Espírito Santo, porque depois da partida da nossa irmã Dorotia, acho que ela lá de cima vai dar mais trabalho do que qualquer coisa, porque nós não temos dúvida que ela que fundou esse grupo, ela que, acho que é a mãe espiritual praticamente, né, desse grupo, ela, sem dúvidas, agora está do ladinho de Jesus, falando: Senhor, manda o Espírito Santo lá, manda o Espírito Santo lá, manda o Espírito Santo lá. Nós cremos na comunhão dos santos, amém, irmãos? E porque assim nós cremos, nós sabemos que não há divisão entre o céu e a terra, e nós comungamos dessa grande alegria no dia de hoje, de experimentar a graça desse Espírito. Mas nós estamos nesse tríduo, onde nós já passamos pelo entendimento da pessoa do Espírito Santo, já sabemos e vemos que a Virgem Santíssima, a Virgem Mãe de Deus, essa esposa do Espírito Santo, ela intercede por nós para que esse Espírito venha sobre nós. E no dia de hoje é muito importante que nós possamos entender. Eu gostaria de que o próprio Espírito falasse aos nossos corações numa compreensão muito simples da grande necessidade da presença do Espírito Santo sobre nós. Nós temos esse trecho que fala que o Espírito é derramado sem medida. E por que o Espírito é derramado sem medida? Porque a Deus, e para Deus, e em Deus, as coisas não têm proporção. Deus é o Deus da eternidade. Ele não é o Deus no tempo. Ele é o Deus na eternidade. Ele é o Deus de sempre. Ele sempre existiu, existe e existirá. Então, para Deus não existe proporção. Eu e você estamos limitados a uma proporção chamada tempo. Um tempo cronológico. A nossa vida começa e a nossa vida terá um fim.
Só que o fim da nossa vida, e aqui é o ponto que eu gostaria, no dia de hoje, que nós pudéssemos permitir que a palavra de Deus, que é essa espada que divide a nossa alma, pudesse nos colocar. Nós precisamos nos decidir, e desculpe a pressão, tem que decidir hoje. Tem que decidir agora. O que você quer? O fim ou você quer a finalidade da sua vida? Porque a finalidade das nossas vidas é essa passagem daquele que não morre mais, porque aquele que crê no Senhor, ele conhece a vida, assim como está dizendo aqui na palavra. A palavra nos assusta no finalzinho, quando diz que sobre esse pesará a ira de Deus. Você sabe qual é a ira de Deus? Eu vou tentar exemplificar de uma forma muito simples. Talvez você já tenha lidado com um adolescente. Acho que todos nós aqui já lidamos com algum adolescente em algum momento da vida, sim ou não? Sim. Ou bichinho cabeça dura, é ou não é? Não é? Sabe o que é a ira de Deus? É aquela ira que a gente tem quando a gente chega para o adolescente e fala para ele assim, ó, o certo é você fazer isso aqui, ó. E aí, o que ele faz? Exatamente o contrário. Sabe aquela ira que dá vontade de você catar pelas duas orelhas e levantar? Mas você vai fazer isso? A gente vai agredir? A gente vai machucar? E por que a gente não vai fazer isso? Porque a gente ama. O bichinho é cabeça dura, então a gente tem paciência, a gente tem calma, a gente educa, espera, em determinado momento cresce. E depois que crescer, a gente dá até risada disso tudo, é ou não é verdade? A ira de Deus é essa, é perceber que eu e você somos cabeça dura a ponto de que Ele diz para nós e nos mostra um caminho certo, um caminho certeiro, um caminho que vai levar a gente à felicidade e a gente vira as costas e vai para o outro. A gente pega e dá uma desanimada em Deus. Aí Deus, essa é a ira que a palavra de Deus está dizendo, mas antes disso, e para antes disso, a palavra está dizendo, todo aquele que crer, todo aquele que verdadeiramente acreditar, Ele dá o Espírito sem medida. Ou seja, é uma vida de uma abundância, de uma graça muito grande. Preste bastante atenção que isso não pressupõe a ausência de lutas. Isso não pressupõe a ausência de sofrimentos, de dificuldades, que a gente vai viver, que faz parte da nossa vida, não tem muito jeito. Mas até mesmo nessas dificuldades, meus irmãos, minhas irmãs, até nessas dificuldades o Espírito Santo, Ele quer se dar a nós sem medida. Para que nós possamos fazer um quadro sequencial, para que nós possamos entender o que isso significa, eu gostaria de voltar com você um pouquinho antes, a respeito daquilo que nós vamos viver, porque nesse final de semana nós vamos viver o domingo de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, ou seja, nós aguardamos 50 dias após a Páscoa, depois desses 50 dias o Espírito Santo vem. Vamos nos lembrar o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Depois da ressurreição de Jesus, durante 40 dias, Jesus apareceu para os seus discípulos, para aqueles que ele era mais próximo. E quando ele apareceu, ele deu instruções. A instrução mais importante dada por Jesus foi: permaneçam em Jerusalém, permaneçam em oração, esperem a vinda do Espírito Santo. Eu não sei se você já se perguntou, mas eu, sinceramente, várias vezes, até conseguir compreender, tentar compreender isso, mas eu não sei se você já se perguntou, se isso já te incomodou quando você ouve essa leitura na missa, no grupo de oração. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus aparece, e mesmo Jesus aparecendo, os discípulos fazem um monte de bobagem. Os discípulos trocam tudo os pés pelas mãos. Imaginem só, Jesus aparece para eles, ressuscitado, vencendo a morte. Depois que Jesus apareceu para eles, Jesus, em um determinado momento, fica ali um tempinho sem aparecer. O que acontece? Eles quase desistem de tudo. Pedro vai pescar, chama os outros irmãos dele para pescar também, vamos lá seguir a nossa vida, porque afinal de contas esse Jesus aí não sabe mesmo o que vai acontecer, o que vai dar, o que não vai dar. Aqueles benditos discípulos de Emaús, Jesus dá ordem claramente: não saiam de Jerusalém. Está lá os dois pangaré, os dois jumentos, indo
para Emaús, voltando para o povoado de Emaús, deixando Jerusalém para trás, esquecendo. E aí Jesus tem que aparecer no meio deles, explicar para eles os seus lentos de pensamento. Volta para Jerusalém, vocês não podem ir dessa forma, as coisas não são assim, vocês precisam assumir o chamado de vocês. Meus irmãos, a natureza humana faz isso conosco, ainda que nós temos a clareza do que Deus nos ama, a clareza de que Jesus está conosco, a gente faz ou não faz um monte de bobagem, a gente não vira as costas para Jesus. É muito interessante que a leitura do Atos dos Apóstolos, depois você pega Atos dos Apóstolos no capítulo 2, lê ele inteirinho, porque ele mais do que uma leitura, ele é uma oração. Os Atos dos Apóstolos no capítulo 2 é uma oração que nós proferimos. Os Atos dos Apóstolos, eles dizem isso claramente, e isso é uma coisa que tem que nos tomar muito a atenção. Ele começa dizendo: estando as portas fechadas por medo dos judeus, encontravam-se os apóstolos reunidos com Maria Santíssima no cenáculo. E desta forma o Espírito Santo veio em formato de língua de fogo e repousou sobre cada um deles. E aí você tem a sequência da leitura dos Atos dos Apóstolos. O que nós precisamos olhar? Esse detalhe. Eles estavam às portas fechadas por medo dos judeus. Um medo natural. O medo natural em vista de que, naquela época, quando uma pessoa era presa, condenada à morte, principalmente se ele tivera sido condenado à morte por algum crime político ou de revolução, que é mais ou menos aonde tentaram enquadrar Jesus num crime que ele não cometeu. Mas todos aqueles que seguiam aquele, entre aspas, revolucionário, sofreriam da mesma morte. Se fosse você não estava com medo também? Isso não é incomum, tá, meus irmãos, no mundo de hoje. Isso, graças a Deus, é incomum no nosso país, por enquanto. Porque se nós não tomarmos cuidado, mas por enquanto no nosso país ainda nós temos liberdade religiosa. A religião é perseguida, mas ainda por enquanto ela não é proibida. Em muitos lugares ela é proibida. E se você disser que é discípulo de Jesus, você morre. Te matam. Isso não daria a nós angústia? Será que estaríamos aqui reunidos se de repente fosse decretado no nosso país que seguir a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é um crime que inclusive dá pena de morte? Será que nós estaríamos aqui reunidos? Talvez, mas não estaria no Instagram que teria grupo aqui agora. As portas não estariam abertas, nós não estaríamos usando o microfone, nós estaríamos como os antigos cristãos nas catacumbas, celebrando e vivendo o mistério da fé às escondidas, por medo. Irmãos, há alguns anos atrás, no ano de 2019, para ser mais específico, eu tive a honra, a alegria de poder fazer uma peregrinação à Terra Santa. E foi uma bênção enorme na minha vida. A comunidade fez essa peregrinação, eu fui acompanhando a peregrinação junto com o Padre Evandro, que é o presidente atual da Aliança de Misericórdia. E um dos momentos mais esperados, para mim particularmente, era ir na sala do Pentecostes, que é o mesmo lugar onde aconteceu também a Santa Ceia. Isso fica lá em Jerusalém. Você tem essa sala que fica na parte de cima daquela construção. E aquela sala, de fato, efetivamente, na Terra Santa você tem esse detalhe. Tem algumas coisas que a tradição mostra ser ali ou acolá, mas tem lugares que se afirmam categoricamente, cientificamente provado, que aquele lugar é o lugar, e a sala do cenáculo é o lugar. E é muito interessante, ela é uma sala grande, um pouco maior do que essa, em comprimento, um pouco maior também em largura, tem uns pilares, e ela já passou por algumas destruições, por conta de perseguição, isso já aconteceu, mas eu tenho posso dizer, acho que a palavra não ofende, mas eu tenho um apego particular sobre uma coisa naquela sala. É uma porta. Uma porta que tem naquela sala que quando você está na sala do cenáculo virado assim, você tem uma entrada aqui que foi depois reconstruída, porque foi destruída, só que do lado esquerdo
tem ali uns pilares, que tem inclusive uma pomba, que nunca ninguém destruiu, porque inclusive uma destruição que aconteceu, foi uma destruição por conta de invasão dos muçulmanos, e eles achavam que aquilo ali não tinha nenhum significado, então não destruíram aquilo, mas aquilo ali tem o significado exatamente cristão, da força do Espírito Santo, que disse, eu estive aqui e vou deixar registrado, ninguém vai pôr a mão. E daquele lado tem uma porta, uma portinha pequena. Foi por aquela porta que os discípulos saíram depois que eles receberam o Espírito Santo. Olha o que acontece. Eles estão escondidos, apavorados, com medo dos judeus, com medo de morrer. O Espírito Santo vem, repousa sobre eles, eles recebem uma força, metem o pé naquela porta e saem para anunciar o nome de Jesus Cristo. Eu convido você depois a pegar o Atos dos Apóstolos e ler o capítulo 2, 3 e 4. Meus irmãos, chega a ser divertido, chega a ser engraçado. Eu, de verdade, toda vez que leio, dou um pouco de risada. Sabe por quê? Porque aqueles apóstolos que estavam lá, morrendo de medo de ser morto pelos judeus, eles saem de dentro do cenáculo, e Pedro, que era o mais medroso, Pedro, que era o mais frágil, ele aponta o dedo na cara dos judeus e diz, o Cristo que vocês mataram, que vocês crucificaram, ele vive, ele ressuscitou. E ele faz isso umas 3, 4 vezes. Cadê o medo de morrer? Cadê o medo de perder a própria vida? Fato é, meus irmãos, que todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de João, do apóstolo João, todos foram martirizados, decapitados, crucificados, no caso de Pedro ainda sabemos, de ponta cabeça, comido por feras. E ainda tem gente por aí que sai dizendo a grande bobagem de que a ressurreição de Jesus não aconteceu, é só uma elevação de pensamento, é só uma ideia. Gente, você acha que de verdade alguém seria capaz de colocar o seu pescoço ao fio de uma espada por uma ideia? Você acha de verdade, se você pegar um texto, que é um texto muito bonito, que fala do martírio dos primeiros cristãos, a ata do martírio dos primeiros cristãos, arrepia a gente, porque você vai percebendo que um cristão, quando ele era levado para ser comido pelas feras, isso acontecia com ele sorrindo. E muitas das atas, das narrativas do martírio dos primeiros cristãos, narravam que alguns deles, antes das feras os comerem, antes de serem mortos pela espada dos soldados que iam trucidá-los, eles se ajoelhavam, erguiam ação de graças a Deus. E muitas das atas dizem que alguns deles retiravam algo que parecia um pedaço de pão de dentro da roupa e comiam e sorriam dizendo, eu vou ao encontro do meu amado. Porque a força do Espírito Santo nos dá essa força, irmãs. Desculpem, eu não quero desmerecer a dor de ninguém. Por favor, compreendam o que eu vou dizer. Mas o fato de muitos de nós estarmos ainda amarrados em doenças emocionais, em enfermidades e situações que nos amarram e nos colocam para baixo, que é como se nós tivéssemos um monte de corrente que nos aprisiona e que nos fincam o pé no chão e não deixa a gente caminhar em diante. É porque ainda nós não confiamos na força do Espírito Santo. E para que você não me interprete mal, porque eu também já tive depressão, eu sei o quanto isso é uma doença e o quanto isso é duro e difícil. A grande questão aqui que o diácono está dizendo não é o fato de que você tenha doença porque você não acredita no Espírito Santo, mas é para dizer que o Espírito Santo é capaz de ser mais do que essa doença. É para dizer que o Espírito Santo, ainda que você esteja doente, ele faça de você um instrumento dele.
Eu não sei se vocês... Bom, aqui nós temos o exemplo da Doroti, de outras irmãs que já viveram essa realidade. Eu não sei se você conhece o padre Marlon Múcio, que é um padre muito querido, muito querido. Assim que ele der uma melhorada, é só convidar que ele venha aqui, viu? Ele é doido, ele não tem juízo. Ele vem. O padre Marlon, ele tem uma doença degenerativa, para vocês terem uma ideia, irmãs, para que ele consiga acordar todas as manhãs, ele toma 289 comprimidos. Medicações que fazem com que ele permaneça ainda vivo. Ele é um milagre, ele não se explica pela ciência como ele está vivo ainda, né? Ele tem atráqueo, né? Respira com a ajuda do aparelho, né, de respiração, e como eu estou dizendo a vocês, é doido, porque de vez em quando, assim que ele dá uma melhoradinha, ele se enfia na ambulância e sai por aí pregar, entende? Digamos assim, é um homem que teria condições, inclusive em santidade, de ficar quietinho na casa dele lá, tranquilo, entende? Até evangelizando pela internet. Mas, repito para vocês, é doido de pedra. Doido do Espírito Santo. Esses tempos aqui, na minha comunidade, o Padre Henrique, nós fizemos um encontro para sacerdotes. Para vários sacerdotes de vários lugares do Brasil. Alguns deles, não todos, mas alguns deles, desse sacerdote em situações de crise muito séria, querendo deixar o sacerdócio. O Padre Marlon foi lá pregar para eles. E você tinha que ver aquele gordinho sentado naquela cadeira de roda, pregando e falando do Espírito Santo. Rapaz, ele estava mais animado e mais feliz que eu. Porque o Espírito é dado sem medida. Sem medida. E, de fato, uma pessoa que fez a experiência com o Espírito Santo, ela não consegue ficar quieta. Ela não consegue ficar em paz. Ela tem um ciricutico lá dentro, sabe? Aquela coisa do tipo, cara, eu preciso falar do Espírito Santo, eu preciso falar da minha experiência, eu preciso falar o que o Espírito Santo fez na minha vida, o que ele fez na minha família, eu preciso falar que o Espírito Santo é o Senhor da igreja, eu preciso falar que ele é o protagonista da evangelização, como nos ensinou os documentos da igreja. Minha irmã, olha, a igreja nos afirma, é impossível uma pessoa dizer que viveu uma conversão profunda se ela não teve uma experiência com a pessoa do Espírito Santo. Porque é a tradição da igreja, é o evangelho que nos ensina. Repito, aqueles homens estavam escondidos, apavorados, com medo, angustiados. Porque Jesus também tinha prometido e tinha dito para eles que o Espírito Santo viria. Mas eu queria que você imaginasse e que nós pudéssemos experimentar isso aqui, agora, juntos. Porque nós estamos na semana da Ascensão para o Pentecostes. E a última vez que Jesus apareceu foi aquela vez fatídica, difícil, em que ele disse, eu agora estou indo e eu vou preparar um lugar, e quando o lugar estiver pronto, eu vou vir buscar vocês. E ele dá a ordem para que eles permaneçam, para que o Espírito Santo venha. Há uma semana antes, 7 dias antes, aqueles apóstolos ainda estavam pensando, mas que história é essa? Não estou entendendo de onde o Senhor vai, Jesus, que a gente não pode ir, deixa a gente ir. E Jesus... Felipe ainda disse, tá bom, Senhor, então já que o Senhor vai, faz o seguinte, mostra para nós o Pai, pelo menos. E Jesus falou, oh, meu Deus, não, ele falou, oh, eu mesmo. Vocês não entenderam nada ainda, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Mas Jesus é o divino pedagogo, ele é esse professor amoroso que quando a gente não entende a conta de um jeito, ele faz do outro, ele faz a gente contar nos dedinhos, ele põe palitinho para a gente contar, ele faz o que for necessário, porque também Jesus sabia que se não fosse através desse Espírito, que ele e o Pai, porque o Espírito procede do Pai e do Filho, ele sabia que ele precisava ir ao encontro do Pai, tendo vencido a morte, sentado à direita do Pai, juntos, eles, nesse amor profundo que existe entre a pessoa do Pai e do Filho, esse Espírito Santo é gerado e derramado sobre a terra. E derramado sobre a terra. E depois, meus queridos, minhas queridas, isso é incontrolável, porque é sem medida. É tão sem medida que nos Atos dos Apóstolos a gente já está começando a ler. Paulo não entende nada, porque ele vai num lugar onde todo mundo é pagão e de repente, vrum, o Espírito Santo desce. Pedro vai num outro lugar e de repente os pagãos recebem a força do Espírito Santo. E eles não entendem nada, eles vão para o concílio de Jerusalém e eles dizem, olha, eu não posso alegar nada, eu só posso dizer aquilo que eu vi. E o que eu vi foi que o Espírito desceu sobre eles como desceu sobre nós.
Porque o Espírito é sem medida, ele não cabe numa caixinha. Ele não cabe num quadradinho. O Espírito sopra aonde ele quer. Um dos padres que a nossa comunidade acompanhou, um padre venezuelano, que já tinha desistido do sacerdócio. Ele já tinha entregue para o bispo a carta de pedido para ser dispensado das ordens sacerdotais. O bispo, antes de mandar a carta para o Vaticano e pedir a licença dele, pediu para o padre Henrique para que ele viesse passar um tempo aqui conosco. Ele ficou junto com o padre Henrique na Cidade da Misericórdia, lá em Salto, durante o tempo, e começou a evangelizar conosco. E todo o primeiro final de semana do mês, nós vamos até a Cracolândia para poder evangelizar. E esse padre, que já não era mais padre, já não celebrava a missa, vestido normalmente, como um leigo, como qualquer outra pessoa, foi também evangelizar na Cracolândia. E tinha um homem deitado no chão, mais um daqueles que fica deitado lá na Cracolândia, deitado ao chão, sob o efeito da droga, totalmente fora de si, totalmente sem consciência nenhuma. Estava lá deitado, jogado, e como nós sempre fazemos, nos aproximamos com cuidado, com delicadeza, chamamos, irmão, posso fazer uma oração por você? E o padre se aproximou daquele homem e falou, irmão, posso fazer uma oração por você? Ele estava meio atordoado, ficou assim, assinalou com a cabeça que podia fazer uma oração. Esse padre colocou a mão sobre ele e começou a orar por ele, pediu o Espírito Santo sobre ele. Diga comigo, toda vez que eu peço o Espírito Santo, ele vem. Eu posso nem acreditar muito, mas ele vem. O padre impôs as mãos sobre aquele homem, depois que o padre terminou a oração. O homem disse para ele, muito obrigado. E ele falou, Deus te abençoe, meu irmão. Ele falou, ele me abençoou através do Senhor. E o Espírito Santo está pedindo para dizer ao Senhor que o Senhor não se esqueça, que o Senhor é sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O padre John, ele é negrão, ele ficou branco na hora. Abraçou aquele mendigo, abraçou aquele cracudo da Cracolândia e chorou, e chorou, e chorou. Isso aconteceu mais ou menos ali pelo mês de outubro. E naquele dia o padre John resolveu voltar ao seio da igreja. O padre Henrique ligou para o bispo dele lá na Venezuela, o bispo abençoou, nós falamos com Dom Odilo aqui em São Paulo, Dom Odilo permitiu, e no dia 24 de dezembro, o padre John rezou novamente a sua primeira missa na Cracolândia para instituir o seu sacerdócio novamente, e ele agora voltou para a Venezuela com seu sacerdócio reconstituído para ser um missionário na Venezuela. Se o Espírito Santo falar pela boca de uma pessoa que usa crack, meus irmãos, imagina o que o Espírito Santo não pode fazer através de você. Eu não quero jogar confete, até porque ninguém precisa disso aqui. Eu não consegui observar quem é, mas eu vi que tem alguma de vocês que trouxe umas 15 pessoas hoje, né? Não faz mal, não precisa de muita coisa. Mas ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo não é só proclamar cura. Ser cheio do Espírito Santo não é ter dom da palavra, de pregar a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é isso. É testemunhar e dizer, o Espírito Santo mudou minha vida. Você não quer também? O Espírito Santo mudou minha família. Você não quer também? E é nessas oportunidades que nós temos, às vezes, irmãos, a única oportunidade de fazer com que uma pessoa se aproxime de Deus novamente. Eu já disse isso outras vezes, mas gostaria de repetir. Eu sou diácono permanente e uma das coisas que me incumbem de fazer, a igreja me incumbe de fazer, é o rito das exéquias, que é da apresentação, da entrega das pessoas que morreram. E esse é um dos sacramentais que eu mais gosto de fazer. Não porque eu gosto de morte, nem porque eu gosto de defunto, não, nem de ver pessoas chorando. Mas esse é um momento ímpar. É um momento em que as pessoas estão fragilizadas pela dor da partida, e é um momento em que você pode dizer a essas pessoas, vocês estão vendo aqui? A morte existe. O tempo é curto. Nós só temos hoje para amar. Nós só temos hoje para pedir perdão. Nós só temos hoje. Só temos
hoje. Quem de nós vai dizer a palavra de Deus, por mais sábio que seja, possa declarar: eu posso dormir tranquilo porque a minha vida está garantida? A palavra de Deus diz: tolo. Eu sou um pouquinho mais ignorante, eu falaria idiota, tonto, besta. Como é que você sabe se talvez hoje o Senhor não te chame? Quem de nós aqui pode garantir que chegamos até o final do dia de hoje? Isso não é para apavorar ninguém. Isso, na verdade, é para incentivar os nossos corações a tomarmos a atitude que o Espírito Santo nos sopra. O que o Espírito Santo está soprando no seu coração agora? Porque Ele está aqui no meio de nós. O que o Espírito Santo está te pedindo agora, à luz dessa palavra que nós estamos meditando? O que o Espírito Santo está te dando sem medida? Eu te desafio. Escuta o Espírito Santo e obedece. Eu preguei sobre isso alguns dias atrás, lá na nossa comunidade, na nossa missa de cura, que nós temos toda quarta-feira à noite lá na comunidade. Eu preguei sobre isso. Eu não vou fazer isso com vocês não, tá bom? Só para não constranger vocês. Depois, se vocês quiserem fazer, no Espírito vocês sejam livres de fazer. Mas lá eu obriguei o povo, falei para todo mundo: pega o celular. Todo mundo pegou o celular, falei: abre o WhatsApp. Todo mundo abriu o WhatsApp. Aí eu falei: agora, obedeça ao Espírito Santo e manda uma mensagem no WhatsApp para aquela pessoa que você sabe que você precisa pedir perdão. Porque o Espírito Santo vai passar pelas ondas do WhatsApp e vai atingir o coração dessa pessoa agora. E a gente deu um tempo para que tudo acontecesse, de repente começou uma choradeira lá no meio. Começou uma comoção e nós começamos a louvar a Deus. E foi muito bonito, porque depois eu desci do presbitério, nós tiramos os paramentos, eu estava ali embora, já indo embora, uma menina, uma jovem, acredito que por uns 20 e poucos anos, veio correndo, me abraçou e falou para mim assim: obrigado, diácono, o senhor não sabe como isso mudou a minha vida hoje. E aí ela me mostrou o WhatsApp dela, ela falou: essa aqui é a minha tia, fazia 7 anos que eu não falava com ela. Nós brigamos, nós nos desentendemos. E olha só como são as coisas. Ela só escreveu assim: tia, eu errei, me perdoa, o Espírito Santo está pedindo de pedir perdão para a senhora. Sabe o que a tia respondeu? Minha filha, eu sempre te amei. Desde o primeiro momento que você me ofendeu, eu já tinha te perdoado. Morro de saudade de você. Vem aqui comer um bolo na casa da tia. Irmãos, irmãs, às vezes nós ficamos anos amarrados, escravizados num sentimento de dor, de falta de perdão, de ofensa. E tem vezes que a pessoa que a gente ofendeu nem lembra que a gente fez isso. E a gente ainda está nessa miséria, nesse desgosto. Desculpem a palavra forte, nesse inferno. Porque o inferno é isso, meus irmãos. O inferno é o que está dizendo aqui, é essa ausência de Deus. O inferno é esse lugar, que não é um lugar físico, é um estado de permanente ausência de Deus. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de não escolher o inferno, de não ficar permanentemente fora da presença de Deus. Porque nós temos o sacramento da confissão, podemos nos confessar, retomar o nosso caminho com Deus, nos ligar novamente através do sacramento da igreja a Cristo e não estar para sempre separado dele. Mas se nós escolhermos isso, é na liberdade daquela que Deus nos deu que isso acontece. É por isso que então a igreja nos lembra todos os anos que Jesus sofreu e morreu por nós. E que Ele ressuscitou, e ao ressuscitar, Ele matou a nossa morte, para nos dar vida. Só que a igreja está nos ensinando ainda mais, porque nós somos seres humanos, a gente ainda não entende esse mistério de amor, que é um mistério muito alto, muito grande. Porque de vez em quando a gente fala assim: tá bom, Jesus morreu por mim na cruz, né? Que legal, aquela imagem lá, tem Ele na cruz lá, coisa. Fica muito distante. Aí a igreja diz: o Espírito Santo virá, e quando Ele vir, Ele vai iluminar o teu pensamento, e constantemente
de forma constrangedora, o Espírito te lembrará de que Cristo te amou eternamente, quando morreu na cruz por você. E aí você já não consegue olhar para a cruz da mesma forma. E aí você já não consegue não acreditar que a ressurreição de fato aconteceu. Porque nós vemos que um Cristo vivo faz maravilhas no meio de nós. E é o Espírito Santo que todos os dias, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, nos lembra a respeito disso. É por isso que nessa tarde, mais uma vez, o Espírito Santo está aqui para lembrar você do quanto você é amado por Deus. E Ele vai te lembrar disso todos os dias, se você acordar pela manhã e dizer: vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E você falar para a Virgem Maria: mãe, a senhora que é a esposa do Espírito Santo, fica aqui do meu lado, porque aonde a senhora está, Ele está. De Maria nós aprendemos a simplicidade, a humildade, e do Espírito Santo nós aprendemos a força e a ousadia. Olhe só, quando o Espírito Santo desce sobre ela e ela concebe pelo Espírito, a ousadia dessa mulherzinha que pega o seu chinelinho e vai correndo para a região montanhosa para ajudar sua prima Isabel, que estava grávida e era de idade. O Espírito Santo, minhas irmãs, o Espírito Santo é aquele que dá a nós essa ousadia de nós termos a coragem de dizer para as pessoas aquilo que as pessoas verdadeiramente precisam ouvir. É por isso que esse Espírito Santo está sobre você, é por isso que esse Espírito Santo, nessa tarde, quer renovar em nós essa graça. E eu queria pedir com você, mais uma vez, que essa força venha sobre nós. E repito o que eu disse no começo: a decisão precisa ser agora, não pode ser depois, porque pode ser que depois não dê mais tempo. Você entendeu? Sim ou não? Sim. Olha para quem está do seu lado e fala: entendeu, cabeça dura? A gente fala assim para você falar para a pessoa do lado, sabe por quê? Porque, na verdade, o grande desejo seria que todo mundo trouxesse um espelho, olhasse para o espelho e falasse assim: entendeu, cabeça dura? Ah, mas o celular agora tem câmera frontal, né? Fazer todo mundo pegar a câmera do celular, olhar para a própria imagem e falar: entendeu, cabeça dura? Porque nós somos cabeça dura mesmo. Mas o Espírito Santo, ele é especialista em escavação. Ele é especialista, mais do que isso. Mais do que escavar essa rocha dura que é a nossa cabeça, Ele transforma o nosso coração de pedra num coração de carne para Ele habitar. Se você quer fazer essa experiência, fica de pé. Vamos orar, vamos pedir, vamos clamar que o Espírito Santo mais uma vez possa vir sobre nós abundantemente. Eu só vou te dar um conselho. Tinha uma menina da nossa comunidade que ela rezava assim, ela falava: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, mas sem os efeitos especiais. Vem Espírito Santo, sem efeito especial. Que ela tinha medo, né, dos efeitos especiais do Espírito Santo, da oração em línguas, do repouso no Espírito, das curas, dos milagres, né? Então ela pedia para vir sem os efeitos especiais. Se eu posso te dar um conselho, peça: vem Espírito Santo e fica à vontade no meio de nós. Com todos os efeitos especiais que o Senhor quiser. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Vamos pedir isso. Feche teus olhos e clame. Clame que o Espírito venha sobre você, sobre o seu coração. Abre a sua boca e tenha a coragem de orar nesse momento, reconhecendo: eu preciso da tua presença aqui, ó Espírito Santo. Nós desejamos, Espírito Santo, que o teu poder possa envolver esse lugar.
Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa soprar dos 4 cantos da terra sobre nós a força do Teu Espírito. Liturgicamente, neste domingo, nós vamos experimentar, Espírito Santo, a graça desse Pentecostes que vem sobre nós. Mas esse Pentecostes, ele não é cronológico, ele é cairótico. Ele está dentro do tempo da Tua graça. E o tempo da Tua graça é agora. O tempo da Tua graça é este lugar, esta igreja que o Senhor escolheu para nos reunir em Teu nome. E porque estamos reunidos no Teu nome, a força do Teu Espírito Santo repousa sobre nós. Por isso nós declaramos que estamos aqui reunidos no Teu nome e te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que esse Espírito venha, repousa sobre nós e possa nos dar curas, milagres, transformação de vida, conversão, convencimento de que nós somos chamados, que nós somos convocados a ser instrumentos nas Tuas mãos para anunciar a misericórdia do Senhor, que é para todos, todos aqueles que querem, todos aqueles que precisam, todos aqueles que buscam, que anseiam. A força desse Espírito se derrama. Por isso nós assim pedimos e dizemos: nós estamos nesse lugar reunidos no Teu santo nome, te pedimos, vem, ó Santo Espírito. Reunidos aqui num cenáculo de amor, num cenáculo de amor, pedimos força, pelas mãos de Maria, pelas mãos de Maria. Ela conhece bem, ela conhece bem todos seus queridos filhos, e não deixará faltar, para nós seu auxílio, Mais uma vez, cante. Reunidos aqui num cenáculo de amor, reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos força, pelas mãos de Maria, pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos, e não deixará faltar, para nós seu auxílio, Levanta suas mãos e clama: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Sopra, Espírito Santo, sopra sobre nós nessa tarde dos quatro cantos da terra. Derrama sobre nós a tua força, derrama sobre todos aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão enlutados, todos aqueles que estão na depressão, todos aqueles que estão com as suas emoções e todas as suas áreas emocionais fragilizadas. Derrama sobre aqueles que estão clamando sobre os seus parentes, sobre os seus irmãos e irmãs. Derrama, Espírito Santo, sobre aqueles que estão sofrendo, vendo o Senhor, os seus parentes no alcoolismo, os seus parentes nas drogas. Derrama, Espírito Santo, para aqueles que estão vendo o seu marido sair de casa através do adultério.
Derrama, Senhor, Espírito Santo, sobre a vida de muitos aqui que perderam a esperança, o desejo de viver, o desejo de poder lutar pela própria vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, derrama teu Espírito Santo que renova todas as coisas, que renova a face da terra. Derrama teu Espírito Santo que transforma a pedra dos nossos corações num lugar de carne, para que o Senhor possa habitar. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, mais da tua presença nesse lugar, mais do fogo do teu Espírito em nós. Mas, Senhor, mais coragem para que possamos falar do teu nome, para que possamos anunciar o teu evangelho, ainda que, se necessário for, tenhamos que dar a nossa própria vida. Nós queremos, Senhor, que o teu Espírito nos conduza. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Diga: seja bem-vindo, Espírito Santo, no fundo do meu coração, na minha casa, na minha vida. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e fique à vontade entre nós sempre. Faça essa oração comigo, diga: Imaculada do Espírito Santo, pelo poder que o eterno Pai te deu, sobre os anjos e arcanjos, enviai fileira de anjos, com o chefe São Miguel Arcanjo, para livrar-nos do maligno e curar-nos. Amém. Que a graça do Espírito Santo derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Dê um abraço em quem está ao seu lado e vê que até está mais bonita essa pessoa aí, ó, desse seu lado agora, olha. Está mais linda, mais cheia do Espírito Santo. Eu e minha casa serviremos